Os vikings se originaram no que hoje é a Dinamarca, Noruega e Suécia. Sua terra natal era predominantemente rural, quase não haviam cidades. A grande maioria ganhava vida miseravelmente com a agricultura ou ao longo da costa, com a pesca. Os avanços na tecnologia naval nos séculos VII e VIII fizeram com que os navios fossem movidos não apenas por remos, mas também por velas. Estes foram então adicionados às embarcações feitas de pranchas sobrepostas para criar os drakars, ou dracares, barcos rápidos e de calado raso que podiam navegar em águas costeiras e interiores e atracar nas praias. Exatamente o que primeiro estimulou bandos de homens a seguir seus líderes locais, também chamados de Yaus, em nórdico antigo, através do Mar do Norte, nesses dracares, não está claro. Pode ter sido uma superpopulação localizada, pois os lotes foram subdivididos a ponto de as famílias mal conseguirem sobreviver. Pode ter sido instabilidade política, pois os Yaus locais lutavam pelo domínio completo. Ou pode ter sido ainda notícias trazidas para casa por comerciantes das riquezas encontradas em assentamentos comerciais mais a oeste. Provavelmente foi uma combinação dos três. Mas no ano de 793, o primeiro grupo de ataque atingiu a ilha de Lindisfarne, na costa nordeste da Inglaterra, e em pouco tempo, bandos vikings atingiram a Escócia em 794, Irlanda em 795 e a França em 799. Suas vítimas não se referiam a eles como vikings. Esse nome veio mais tarde, popularizando-se no século XI e possivelmente derivando da palavra vik, que na língua nórdica antiga significa baia ou enseada. Em vez disso, eles eram chamados de Danes, abreviatura para dinamarqueses, mas também pagani, referente a pagãos, ou simplesmente normandos, referente a homens do norte. A princípio, os ataques eram de pequena escala, uma questão de alguns barcos cheios de homens que voltavam para casa assim que coletassem pilhagem suficiente, ou se a resistência que encontrassem fosse muito forte. Mas a partir de 850, eles começaram a hibernar no sul da Inglaterra, na Irlanda e ao longo do rio Sena na França, estabelecendo bases a partir das quais começaram a dominar as áreas do interior. Os ataques atingiram um crescente na segunda metade do século IX. Na Irlanda, os vikings estabeleceram longhorns, que são portos fortificados, inclusive em Dublin, de onde dominaram grande parte do lado oriental da ilha. Na França, eles cresceram em força quando o reino franco dividido se fraturou politicamente e em 885 o exército viking sitiou e quase capturou Paris. Na Escócia, eles estabeleceram um condado no arquipélago de Orkney, no Mar do Norte, e invadiram as Shetlands. Na Inglaterra, uma enorme hoste viking, denominada o Grande Exército, chegou em 865, liderados por um par de irmãos guerreiros, Halfdan e Ivar o Desossado. Eles conquistaram os reinos anglo-saxões da Inglaterra um por um. Primeiro a Nortúmbria, com sua capital em York, foi tomada em 866. Depois a Anglia Oriental, seguida pelo Reino Inglês Central da Mércia. Finalmente, apenas Wessex, governado pelo rei Alfred, permaneceu. Um devoto leitor de livros, Alfred só se tornou rei porque seus 3 irmãos mais velhos e guerreiros adoeceram ou morreram em batalha, em invasões vikings anteriores.
No início de janeiro de 878, uma seção do Grande Exército, liderada por Guthrum, cruzou a fronteira e pegou Alfred de surpresa na propriedade real de Chippenham. Alfred mal conseguiu escapar e passou meses se escondendo nos pântanos de Somerset, em Orkney. Parecia que a independência de Wessex e da Inglaterra em geral poderia estar chegando ao fim. Mas contra todas as probabilidades, Alfred reuniu um novo exército, derrotou os vikings em Edington e forçou Guthrum a aceitar o batismo como cristão. Por sua conquista em salvar seu reino, ele se tornou o único governante inglês nativo a ganhar o apelido de O Grande. Por 80 anos, a Inglaterra foi dividida entre as terras controladas pelos reis de Wessex, no sul e sudeste, e a área controlada pelos vikings, nas Midlands e no norte. Os reis vikings desta época governaram esta região até que o último deles, Eric Ludax, foi expulso e morto em 1954, e os reis de Wessex se tornaram governantes de uma Inglaterra unida. Mesmo assim, os costumes vikings, e em especial os dinamarqueses, persistiram por muito tempo nesta região, e vestígios de DNA escandinavo ainda podem ser encontrados em uma região que, durante séculos, foi conhecida como Danelaw, onde as leis dos dinamarqueses eram hegemônicas e sobrepujavam as leis dos anglo-saxões. Em meados do século XI, os Reinos Unidos começaram a se formar na Dinamarca, Noruega e Suécia, e os ataques finalmente começaram a diminuir. Porém, no início do século XI, houve ainda uma explosão final de atividade, quando expedições patrocinadas pela realeza conseguiram conquistar a Inglaterra novamente e colocar reis dinamarqueses no trono, incluindo principalmente o rei Canute o Grande, que instituiu seu império na Inglaterra, Dinamarca e Noruega. Os vikings permaneceram no controle de grandes partes da Escócia, especialmente Orkney, uma área ao redor de Dublin, e da Normandia, na França, onde em 911 o rei Carlos o Simples concedeu terras a um líder norueguês chamado Rollo, ancestral de Guilherme o Conquistador. Eles também controlaram grande parte da Ucrânia e da Rússia, onde os vikings suecos conquistaram no século IX e estabeleceram estados baseados em Novgorod e Kiev. Os vikings foram liderados por uma série de reis, príncipes e guerreiros, conhecidos por suas conquistas e habilidade de liderança. Alguns dos seus mais notáveis líderes foram Ragnar Lothbrok, um dos reis vikings mais famosos. Ragnar é conhecido por suas conquistas e habilidades guerreiras. Rollo, o primeiro conde da Normandia. Rollo é conhecido por ter estabelecido o Condado da Normandia, na França. Harold Sigurdsson, posteriormente chamado de Harold Hardrada, como rei da Noruega, Harold é conhecido por suas conquistas militares, incluindo a invasão da Inglaterra, onde foi considerado por alguns como o último guerreiro viking da história. Ivar the Boneless, ou Ivar o Desossado, filho de Ragnar Lothbrok, conhecido por sua astúcia militar, Ivar é um dos personagens mais notáveis da história dos vikings. Leif Erikson, um dos primeiros exploradores europeus a chegar à América do Norte. Eric the Red, ou Eric o Vermelho. Eric é conhecido por ter fundado a colônia na Groenlândia e por ser o pai de Leif Erikson. Bjorn Ironside, filho de Ragnar Lothbrok. Bjorn é conhecido por suas conquistas guerreiras e por ter liderado expedições para o Mediterrâneo. Knut the Great, ou Knut o Grande, também conhecido como Canute, governou a Dinamarca, a Noruega e o sul da Inglaterra.
Foi um dos reis vikings mais influentes e importantes da história da Europa, que, apesar de governar com mão de ferro, deixou um legado duradouro como governante justo e bem-sucedido. Harold Fairhair uniu muitos dos líderes vikings, chamados de Jarls, sob seu governo. Esses são apenas alguns dos mais notáveis reis, príncipes e guerreiros vikings que deixaram sua marca na história através de suas conquistas e habilidades de liderança. Eles são lembrados como lendas entre a cultura escandinava e continuam a inspirar interesse e fascínio. Em breve teremos vídeos no canal falando sobre cada um desses notáveis personagens nórdicos. O cristianismo chegou mais tarde às sociedades vikings escandinavas do que a muitas outras partes da Europa. Enquanto os reis da França aceitaram o cristianismo no início do século VI e os reis anglo-saxões da Inglaterra em grande parte no século VII, os missionários cristãos só apareceram no sul da Escandinávia no século IX. E fizeram pouco progresso até Harold Bluetooth, da Dinamarca, aceitar o batismo por volta do ano de 960. Harold tornou-se cristão depois de uma típica peça de teatro viking, uma discussão bêbada em torno da mesa do banquete sobre quem era mais poderoso, Odin e Thor, ou o novo deus cristão e o seu filho. A Islândia permaneceu resolutamente pagã, leal a antigos deuses como Odin, o pai de todos, um deus de um olho só, que sacrificou o outro olho em troca do conhecimento das runas, e Thor, o deus do trovão, com seu grande martelo Mjolnir, que também era especialmente popular entre os guerreiros. Para um viking, quais são as duas coisas mais desejadas na vida após a morte em Valhalla, o Salão dos Guerreiros Mortos? Festa e luta, é claro. Seus chifres, usados para beber, nunca se esvaziavam, graças a Heidrun, uma cabra no telhado de Valhalla que comia de uma árvore especial e assim produzia o melhor hidromel. Também sempre havia carne suficiente, quando o javali chamado Sernir voltava à vida após cada matança, para que pudesse ser cozido mais e mais. Para se juntar aos Einherjar, um viking tinha que morrer em batalha, e mesmo assim eles tinham apenas 50% de chance. A metade que não escolhia ir para Valhalla, em vez disso, ia para o campo da deusa Freya, para que pudessem oferecer às mulheres que morreram como donzelas sua companhia. Quanto aos velhos ou doentes, eles iam para um submundo chamado Hel. Não era tão ruim quanto o nome sugere, embora houvesse um lugar especial de miséria reservado para assassinos, adúlteros e violadores de juramentos, onde um dragão gigante mastigava seus cadáveres. É tradicionalmente dito que a era de saques e pilhagens dos vikings, que começou na Grã-Bretanha com o saque de Lindisfarne em 793, terminou com o fracasso da invasão de Harold Hardrada em 1066. No entanto, a influência viking se espalhou do Oriente Médio para a América do Norte e não pôde ser desfeita por uma única derrota em batalha. O legado dos vikings para a humanidade inclui sua habilidade como navegadores e aventureiros, bem como sua influência na cultura e na língua da Escandinávia e de outras regiões onde os vikings deixaram sua marca. Além disso, os vikings também são conhecidos por sua arte e arquitetura,
incluindo runas e símbolos elaborados, bem como a construção de navios, armas e utensílios de metal. Em resumo, a história dos vikings é rica e variada, e seus habitantes deixaram sua marca duradoura na história da Europa, da América do Norte e de outros lugares. Suas conquistas, religião, estilo de vida e legado para a humanidade são elementos importantes da sua história e cultura. Os vikings são uma parte importante e fascinante da história da humanidade, e seu legado continua a ser estudado e celebrado por pessoas ao redor de todo o mundo. Bem, amigos, este foi o primeiro vídeo do canal Eternia History, com um apanhado sobre a fascinante cultura viking, com suas características mais marcantes. Futuramente traremos mais conteúdos sobre a cultura dos vikings e seus desdobramentos. Então, se você curtiu esse vídeo, considere inscrever-se no nosso canal, pois estamos apenas começando e traremos muito mais histórias fascinantes sobre a cultura da antiguidade, como também da era moderna. Também não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar este vídeo com seus amigos, ok? Obrigado por sua atenção e carinho e nos vemos no próximo vídeo. Falou!